Olá, eu sou a Cristina e vocês estão no canal Relivrando. Sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre um livro que se chama Extremamente Alto, Incrivelmente Perto, do Jonathan Foer. Ele conta a história de um menino que se chama Oscar Schell, que tem 9 anos, e que é um menino inteligente, esperto e que é antenado assim nas coisas do mundo e que tem como melhor amigo seu pai, que passa muito tempo com ele, eles são realmente bem próximos um do outro. O pai participa dessa ansiedade do menino por conhecer coisas novas, e então ele prepara jogos, enigmas, eles jogam juntos. É uma amizade bem próxima mesmo entre os dois. E um dia esse menino perde esse pai no atentado terrorista de Nova York, que acabou com as Torres Gêmeas. E o menino, assim, sofre muito e não aceita a morte desse pai. As circunstâncias são bem interessantes, são contadas no livro, eu não vou contar. E ele começa a procurar coisas que o aproximem do pai, que tragam essa memória, pelo menos memória do pai, mais para perto dele. Então ele encontra uma pequena chave dentro de um pequeno envelope, guardado dentro de um vaso, assim, numa prateleira lá no alto do closet que era do pai, e acidentalmente ele quebra esse vaso e descobre essa chave. Aí ele começa a investigar por associações lógicas, às vezes não tão lógicas, a que se refere essa chave, o que essa chave abre, por que essa chave estava ali, escondida, ninguém sabia. E aí ele começa então uma andança e uma procura pela cidade de Nova York, conhecendo lugares, conhecendo pessoas, e nós como leitores acabamos participando dessa aventura juntos com ele. E esse livro é uma história de um menino, então, que perdeu o pai. E podia ser uma história assim, como tantas outras, de tantas crianças que perderam pai e mãe, ou os dois, um ou outro, nesse atentado. Mas a história é um pouco mais que isso, justamente pela forma que o autor conta essa história. Esse autor pertence ao movimento pós-modernista e ele conta essa história com um recurso que se chama um recurso visual, o texto visual. E o que é isso? Ou melhor, o que é o movimento pós-modernista, né? Então, eu separei umas coisinhas assim bem rapidinhas para a gente conversar, só para situar o autor, para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer, né? Então, o pós-modernismo, o texto pós-modernista, ele é marcado pela intertextualidade. Então, o que é isso? O texto pós-modernista não precisa mais pertencer a um único gênero. Então, ele não precisa mais ser um romance ou uma ficção científica ou um romance policial. Ele pode ter essa mistura de gêneros, essa intertextualidade de gêneros. E é justamente o que tem esse livro. Então, ele é um livro de aventuras, é um livro de mistério, é um livro que tem romance. Então, é um livro que tem vários gêneros, não só. Além disso, é um livro que tem 3 narradores, que é um menino e os avós paternos, que são separados, não moram juntos. E eles escrevem cartas, não é? Bom, além disso, o pós-modernismo, que é isso que a gente está vivendo hoje, tá, gente? Hoje nós estamos no meio do pós-modernismo, nas artes, nos movimentos sociais,
na indústria, né? A gente já passou a Revolução Industrial, agora nós estamos na Revolução da Informação. Então, o pós-modernismo é isso que a gente está vivendo hoje. E essa escrita que ele usa no texto, essa escrita visual, ela é toda recheada de imagens que o autor lança mão para contar a sua história. Então, esse livro, por exemplo, ele vem com várias fotos, gráficos, esquemas, pinturas, não é? E, por exemplo, tem uma página que tem uma foto do Hamlet, interpretado pelo Laurence Olivier. A outra foto é do Steve Hawkins. Tem foto do próprio atentado, né, do 9/11. E outras tantas fotos, por exemplo, fotos de fechaduras que aparecem ao longo do texto e também em uma das cartas. O próprio texto também é visual. Então, o texto também forma uma mensagem visual. E o que é isso? Então, por exemplo, tem uma das cartas, então, as cartas escritas por duas pessoas, que eu não posso falar quem são as pessoas e de quem são as cartas, porque isso faz parte da descoberta do livro, da leitura do livro. E uma das cartas, ela tem uma escrita bem truncada, então não tem parágrafo, não tem ponto, não tem vírgula, não tem nada. Ela é uma escrita corrida. Muitas vezes as letras se sobrepõem tanto que elas formam um borrão. Você não consegue saber o que está escrito. Tudo isso faz parte da escrita para contar para a gente sobre quem está escrevendo a carta. Para contar quem é essa pessoa, quais são os sentimentos, as características da personalidade da pessoa, o que essa pessoa sentiu na hora que escreveu a carta ou na hora que ela passou por aquilo que está descrito na carta. Então, tudo faz parte da escrita visual. Já as outras cartas escritas pela outra pessoa são cartas com parágrafos bem menores, com bastante pontuação, com exclamações, com interrogações. Então, é uma escrita de alguém que tem muita vontade de se explicar, mas se explicar com muito cuidado, fazendo muitas perguntas, não é? Interagindo bastante com quem está lendo. Então, vocês veem, são dois estilos completamente diferentes. Vocês conseguem visualizar isso na hora que vocês estão lendo, não é? Então, isso faz parte da escrita visual. Além disso, essa escrita visual também interage, escrita, né, das palavras, interage com a escrita das imagens. E essa coisa dessa interação não é linear no tempo, assim como a história não é contada linearmente no tempo. Então, às vezes, uma foto aparece num lugar e o texto, ele não se refere àquela foto, ele vai se referir àquela foto muito mais para frente, às vezes nem vai, a gente é que tem que descobrir o que é. E aí, às vezes, a foto não aparece, ela vai aparecer lá na frente, mas ela já foi citada atrás. Então, essa não linearidade das imagens acompanha a não linearidade do texto, da contagem da história. E então, a gente, como leitor, tem que prestar muita atenção, tem que acompanhar o texto, tem que tentar adivinhar. É um texto que usa bastante a nossa imaginação e faz a gente pensar bastante. Então é isso, o pós-modernismo é esse estilo de escrita intertextual, usando um estilo visual. Não são todos os autores que usam, óbvio, mas esse usa, né? E assim, um número grande de narradores, não é mais um, agora são 3 nesse livro. E é um livro assim, poderia ser uma história muito simples, como eu disse, mas não é, porque esses recursos fazem com que a história seja muito rica, fazem você pensar. Então, não é porque uma história é simples ou um livro é simples e muito fácil de ler, que é o caso, é uma história sem graça, estúpida, né, que não serve para nada. Não,
Conta a história de uma tragédia, a história de uma família, a história de um mistério, mas também nos mostra técnicas de escrita, técnicas literárias muito modernas e que eu, por exemplo, quando li a primeira vez, não conhecia. E fui atrás, porque eu não estava entendendo o livro. Eu estava falando, poxa, gente, mas o que é isso? Por que tanta foto que não tem nada a ver com o texto? Ah, e por que esse texto todo esquisito, truncado? Ou então, coisas que eu não consigo nem ler, né? Vários números jogados no papel, assim, que não significam nada. Então, eu fui procurar e acabei entendendo. Então, para mim, isso foi muito legal, foi muito rico, foi um aprendizado. E é por isso que eu recomendo. Eu acho que ler também é isso, ler é aprender, né? Se situar no nosso tempo. Então a gente acaba entendendo o que é o pós-modernismo. Então é um livro que desperta realmente a vontade da gente aprender um pouquinho mais sobre esse movimento que a gente está vivendo hoje. Então, esse Extremamente Alto, Incrivelmente Perto do Foa é um livro bem didático nesse sentido, né? Além de ser divertido, assim como o filme que foi feito dele. O filme foi feito com o Tom Hanks no papel do pai. E assim, eu recomendo vocês assistirem o filme e ler o livro, ou ler o livro e assistir o filme. A ordem também não faz muita diferença. Porque não, apesar do coração da história ser o mesmo, alguns personagens no filme mudam as suas características e fazem com que ele fique completamente diferente do livro. Mesmo que a gente vá, sei lá, saiba da história, quantos remakes a gente não assiste por aí, né? Então, ler um livro que a gente já sabe a história, ou assistir um filme que a gente sabe a história, não faz muita diferença. Pra quem gosta, gosta, né? Então, é isso aí. Eu recomendo. Eu aprendi bastante e espero que vocês também gostem, se divirtam e aprendam. Porque ler é isso. Ler tudo isso e muito mais, tá bom? A semana que vem a gente volta com outro livro. Boa semana. Beijo para todos vocês.